Dando seguimento ao nosso canal, hoje nós vamos falar sobre a questão do feminismo e como isso vai destruir o Brasil. E olha, eu vou trazer coisas aqui que você nunca ouviu, certo? E é claro, tem que ter estômago para assistir esse vídeo até o final, porque eu vou trazer coisa bem pesada mesmo, porque o que está acontecendo nesse momento é que a taxa de natalidade do Brasil está caindo muito, certo? E tudo isso tem a ver com a questão do feminismo e da política. Eu já vou começar explicando as causas históricas do feminismo, né? Como é que a gente chegou a esse estado absurdo que a gente está vivendo hoje, certo? Porque não é só a defesa dos direitos das mulheres, se tornou uma coisa de avanços, prerrogativas sobre os homens e não só sobre o homem, a sociedade como toda, né? Então, vamos lá, o problema histórico, nós temos um problema histórico que nos levou até o feminismo. E, pessoal, aqui, uma crítica que a gente tem que fazer à cultura ocidental. Porque acontece? A filosofia grega é a base da cultura ocidental. Quando a gente fala dos grandes filósofos, Sócrates e Platão, por exemplo, eles são a fundação da cultura ocidental, do pensamento ocidental. Sócrates é muito importante, só que a gente tem que lembrar o seguinte, Sócrates e Platão são homens, né? Inclusive Jesus Cristo muitas vezes é citado como também um dos pilares da civilização ocidental, né? Mas eu discordo um pouco porque no caso Jesus era Deus, né? Então é mais do que o pilar da civilização ocidental. Nós estamos falando do pensamento e da sociedade, da organização da sociedade. Então, pessoal, o que acontece? O feminismo acabou ganhando força justamente por quê? Porque a filosofia grega ela é masculinista, a gente sabe disso. A base do pensamento grego, baseado no sacrifício e tudo mais, do trabalho, né, e da busca da perfeição, tudo isso foi transformado pelo Ocidente como um motivo para a existência do homem, certo? Então, nesse caso, o feminismo ganhou muita força porque as mulheres elas participaram do processo de criação do Ocidente de forma subjacente, ou seja, elas foram coadjuvantes nesse processo histórico, na criação do Ocidente, e foram coadjuvantes de uma forma, de fato, submissa à questão das decisões dos homens, certo? Então, isso foi uma das coisas que mais impactou na força do feminismo hoje, mas existem outros problemas históricos que eu vou tratar aqui que nos fizeram chegar até esse momento. E a gente sabe que o problema é que as mulheres não tinham escolha. Então, o que culminou o avanço do feminismo foi justamente a queda da Igreja Católica com as monarquias que haviam no século, ali até o século XIX, certo? Principalmente quando aconteceu aquela queda na Itália, que foi a mais importante, né, que é um assunto bem interessante, depois eu vou trazer aqui no canal, que inclui o herói aqui do Brasil, que é o Giuseppe Garibaldi, né, que é a maior figura da história do Brasil. Eu vou trazer esse assunto depois. Tem tudo a ver com essa queda da Igreja Católica e as mulheres, através das repúblicas e da esquerda, certo, que começa a surgir. Eu vou chegar lá na parte da esquerda. A queda dessas monarquias religiosas que colocavam realmente a mulher como uma parte mais submissa, tendo que servir ali a procriação, para que aquele império continuasse existindo e estivesse dando certo. Então a queda da influência da religião sobre a sociedade e o nascimento das repúblicas, né, é uma das coisas mais marcantes. É claro, a Inglaterra não teve essa queda, mas houve uma adaptação republicana e a esses novos direitos das mulheres, né, os interesses das mulheres. Até porque, pessoal, se a mulher se torna a maioria na sociedade, é óbvio que os políticos vão querer o voto, né? Então, outro fato histórico importante foi a questão do socialismo, do fascismo, né, que acabou dando direito para as mulheres, né, já numa revolta contra a questão das monarquias, né, isso já no século XX, e, de fato, o momento que teve grande importância, no caso, grande impacto, é o comunismo soviético, né, onde, no fato, as mulheres passaram a ter uma visibilidade muito maior e um poder muito maior, né, assim, pelo menos visivelmente falando, né. Então, na prática, talvez não fosse tanto, mas visivelmente a propaganda soviética fez isso. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, o que aconteceu é que a esquerda continuou adotando essa política, né, e a esquerda acabou incorporando toda essa política do feminismo, né, para ganhar voto, para garantir o voto das mulheres, e de fato eles conseguiram e se consolidaram. E foram fazendo testes políticos, e a partir do momento que a gente viu que de fato as mulheres são maioria na sociedade, eles se adaptaram 100% a isso. Aí nós vamos chegando nesse processo histórico que nós estamos chegando hoje, onde as mulheres estão tendo mais direitos do que os homens,
justamente, como eu falei, política, interesse, né? Se nós temos uma maioria, nós queremos voto, né? Então daqui a pouco a maioria da sociedade vai ser mulher e vai ser idoso, então a política toda vai para esse lado, vai funcionar para esse lado porque eles querem a maioria, eles querem voto, né? Não se esquece que na democracia é a maioria que ganha, né? Ou seja, não é mais democracia de verdade, é só votação, né? A democracia foi diminuída a uma votação. Aliás, eu acabei de fazer um vídeo falando sobre isso, que a democracia, vou deixar aqui no final, que a democracia acabou, porque democracia não é só votação, né, pessoal? Se for só votação, pelo amor de Deus. Então, o que acontece é que nós chegamos nesse momento onde a queda da natalidade vai não só causar um caos na sociedade, mas também pode causar a destruição do próprio capitalismo. E aí que entra a explicação do porquê essa esquerda que nasceu e que vai se fortalecer cada vez mais na questão dos direitos das mulheres, que vão se tornar privilégios cada vez maiores, vão se tornar prerrogativas cada vez maiores, a ponto de ir para cima de todos os direitos da sociedade, inclusive da própria Constituição. Porque pensa bem, é a maioria, certo? É a maioria sofrida, é uma maioria que quer agora fazer diferença, né? Porque durante muito tempo a religião, a cultura não deixaram as mulheres ter, e como eu disse, o erro lá do início da filosofia grega, não ter colocado mulheres como pensadores, isso é um grande erro, certo? E aí acabou afastando a mulher, transformando o Ocidente numa cultura masculinista, e aí trazendo todo esse problema que a gente está vivendo hoje, que a esquerda está se aproveitando e vai se aproveitar muito mais. Não pensem vocês que essa história acabou, viu? Eles vão conseguir crescer muito e vão conseguir ganhar muitas eleições ainda no futuro, né? Essa é a minha previsão, e por isso que eu digo, você tem que ter estômago para assistir esse vídeo até o final, porque eu vou trazer mais coisas aqui, e agora pesadas, né? Agora tem que ter estômago, né? Porque a coisa vai piorar muito, eles vão criar leis, eles vão criar, já estão criando cargos, né, especial para mulher, vai ter que ter cota e vai aumentar daqui a pouco. A maioria de uma empresa vai ter que ser mulher, e a coisa vai estender, o Estado vai para cima dos relacionamentos, entende? O relacionamento agora, a mulher vai exigir, tanto que o cara vai ter que pagar para ter um filho, ou seja, eu não estou falando que pagar para ter um filho, sustentar o filho, isso aí todo mundo já faz, né? Não, a questão é pior, né? O cara vai ter que pagar a mulher para ter um filho, e depois ele vai ter que pagar a mulher para ter relações sexuais. A coisa pode chegar a esse ponto, né? Por quê? Voltando ali à ideia inicial que eu disse, porque as mulheres não participaram dessa criação filosófica do Ocidente, certo? Então, como a mulher ela foi um agente coadjuvante, não participou de forma ativa, e esse é o que a gente tem que consertar daqui para frente. A gente tem que trazer a filosofia para as escolas, a gente tem que trazer a filosofia para a sociedade, a gente tem que trazer o debate do Ocidente para a sociedade como um todo, principalmente para as mulheres entenderem como é que funciona o pensamento ocidental, porque elas ficaram escanteadas e agora são utilizadas como massa de manobra da esquerda, e vão ser utilizadas cada vez mais se elas não entenderem a questão do sacrifício, porque se o homem faz sacrifício, hoje ninguém quer se sacrificar, né? Mas só que quem vai ser sacrificado, na verdade, vai ser o homem, né? Porque as mulheres, a gente está vendo, o Estado vai proteger, os políticos vão proteger, porque a maioria vota, né? A maioria vota e ganha a eleição. Então, o que acontece? A questão do sacrifício, que já era normal para o homem, agora vai ser muito maior, certo? A questão do sacrifício já era normal para o homem, agora vai ser muito maior, né? E a gente vê, né? E aí você que é da religião, você que é católico, evangélico, você tem que prestar atenção numa coisa, cara. Isso aqui ninguém fala, só eu falo esse toco nessa ferida. As religiões estão entrando na onda do feminismo. Por quê? Porque se as mulheres estão ganhando mais e as mulheres podem contribuir mais para as igrejas, por que eles não vão botar, por que as igrejas não vão colocar as mulheres em posições maiores? Não faz sentido? Pensa comigo. É só pensar, né? Faz sentido, né? Então nós estamos vendo aí o feminismo entrando em tudo na sociedade e corroendo. E aí chegar ao ponto de que nós vamos ter uma queda de natalidade muito grande, porque é como se as mulheres agora elas tivessem o direito a não fazer nenhum sacrifício na sociedade, a não ser ganhar coisas, né? Ganhar coisas do governo. Né? Não estou dizendo que, como eu já falei aqui, houve perseguição, não estou dizendo que não houve perseguição. Né? Houve perseguição sim, mas o que acontece é que agora os direitos viram privilégio, e aí esse privilégio é partir para cima dos outros grupos, certo? Porque a esquerda percebeu que não vale mais a pena defender minorias, vale a pena defender a maioria, e a mulher é a maioria. Né? E é uma maioria que vai substituir o homem, nem que seja pela força da lei, pela força dos direitos sociais. Depois eu vou falar aqui, ó, desse cara aqui, ó, John Rawls, ó, esse aqui é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, porque essa coisa do governo, dos políticos e do judiciário determinar leis que dão direitos para um em detrimento dos outros, que é o fim da democracia, tudo baseado nesse cara aí, o pensador John Rawls, que é o pensador americano, né, o filósofo americano, que criou o pensamento sistêmico que a gente está vivendo
hoje, que é esse absurdo que não tem mais democracia nenhuma. Entende? São grupos de interesse especiais que têm mais direito do que os outros. Então, esse vai ser o desfecho final. Se esse feminismo continuar crescendo e avançando sobre a sociedade, nós vamos ter não só guerras, as guerras vão aumentar, nós vamos ter uma crise econômica absurda e nós podemos chegar ao fim do capitalismo, certo? E a implementação de ditaduras socialistas, por causa que, através da destruição da própria população, da própria cultura, da própria educação, foi tudo destruído, e também porque não nascem mais pessoas, porque se não nascer pessoa, quem é que vai ser a sociedade? Não tem mais gente para nascer, não é mesmo? Acho até o Elon Musk falou isso aí, né? Mas não com toda essa informação que eu estou trazendo para você, mas é isso aí. Uma sociedade destruída, onde ninguém quer fazer sacrifício, né, vai terminar no caos total. E aí será o fim, não o fim do Ocidente, mas vai ser o fim desse momento. E aí o que vai vir depois a gente não sabe, mas pode vir uma ditadura. Eu acredito que o Ocidente não vai acabar justamente por ter tanta base, né, mas ele pode passar por uma crise muito forte. Então, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal para pegar mais assunto importante, para aprender mais, certo? Aqui já vou deixar o último vídeo que eu fiz. Te espero no próximo vídeo, cara. Até mais, irmão. Até mais. Tchau.